Eduardo apresentando, eu gravando. Nossa, nós estamos dando show aqui agora, né, gente? Nossa, ficou ótimo. Muito bem. Bom, gente, boa noite. A Stephanie mal chegou, já saiu, vai ser esse cai e volta, a gente já sabe disso, né? Que geralmente é assim mesmo. Bom, boa noite. Hoje eu trouxe algumas reflexões a partir da BNCC, com base em algumas das discussões que nós tivemos. Mas eu gostaria... Eu posso ficar no chat aqui, né? Cadê o chat? Isso. Gente, eu estou aqui no computador, então eu tenho acesso ao chat também. Então, qualquer pergunta, qualquer questão, qualquer coisa que vocês queiram ir comentando, a gente vai interagindo. Vocês coloquem aqui. Oi, Rafa, que bom te ver. Eu odeio dar aula para bolinha, mas tudo bem. Vocês vão comentando aí, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Eduarda, você vai ser me auxiliar, tá bom? Então, pode passar aí. Pode passar, por favor. Ele está assim, tá, gente? Estranho, porque, na verdade, depois eu vou entrar aí nessa... Eu vou entrar aqui nessa parte aqui, porque eu vou gravar isso e botar no YouTube depois, né? Essas discussões. Então, vamos lá. Assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, já assumida em outros documentos, como os parâmetros curriculares nacionais, para os quais a linguagem é uma forma de ação individual orientada para uma finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos momentos de sua história. Então, gente, esse aí é um texto da BNCC. Então, primeira coisa, né? A BNCC, ela não revoga os parâmetros, né? Ela diz, olha, a perspectiva que já estava assumida no parâmetro continua valendo, continua sendo uma perspectiva enunciativo-discursiva. Isso significa que eles estão se referindo... Boa noite, Cíntia. Eles estão se referindo à perspectiva bakhtiniana, eles estão se referindo a uma perspectiva de uma alfabetização que acontece no contexto aonde as linguagens são produzidas. Então, aquela crítica que a gente faz, aqueles materiais de alfabetização que são longe da realidade linguística, longe da realidade de fala discursiva, né? Então, por que discursiva? Porque é uma linguagem que se afasta do discurso do aluno. Então, quando a gente pensa o Brasil, e a gente pensa que o Brasil ele é composto de diferentes comunidades discursivas, a gente pensa, é possível fazer uma alfabetização aonde nós tenhamos um só material de alfabetização para toda e qualquer criança? Quer dizer, esse ideal de criança brasileira, ele existe? Essa unidade linguística brasileira, ela existe? Ela não existe, né? Nós temos modos completamente diferentes de falar. E aí, a nossa BNCC ela vai dizer, olha, assim como no parâmetro, a gente vai assumir um trabalho de linguagem, e esse parâmetro, gente, não é só para ano 1, não, é para todos os anos iniciais. Nós vamos assumir uma postura discursiva, enunciativa, discursiva. O enunciado, quem é o enunciador, né? De onde sai? Que voz é essa? De onde parte? Quem enuncia? Quem é que fala? Tá certo? Então, tem uma propriedade enunciativa discursiva que a BNCC não revoga. Ela diz, assume-se essa perspectiva. Bom, se a BNCC diz que assume essa perspectiva, eu vou dizer, então tá, eu também assumo essa perspectiva enunciativa discursiva. Eu vou partir das falas, dos discursos dos sujeitos.
Tá? Tá claro esse ponto? Para mim, até então, sim. Então tá claro. O processo de interlocução se realiza em práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos momentos da sua história. A BNCC ela também vai trazer para a gente muitas questões sobre as práticas de comunicação nos tempos da internet. Então, eles fazem, porque isso no tempo dos parâmetros curriculares nacionais nem existia. Você vê como o negócio é velho. Então, nos parâmetros, a gente não tinha o que a gente tem hoje, que é a internet. E é só isso que tem de novo, né? Que é mais um ambiente, mais um espaço de interlocução, como nós estamos aqui usando hoje, né? É mais um espaço de interlocução, mas não é o único. Então, quando a gente fala de práticas sociais existentes, quais as práticas sociais existentes que a gente consegue pensar, por exemplo, de usos da língua portuguesa? Aonde tem coisa escrita, gente? Pode escrever no chat, quem não quiser falar. Nas placas, das ruas. Nas placas das ruas. Os nomes dos restaurantes. Nome de restaurante, cardápio e restaurante, redes sociais, nossos nomes, em tudo. Certidões, formulários, legenda de filme, né? História em quadrinho, desenho animado. Todo canto, né? Você tem material de língua portuguesa. E até aquele material que ainda não está escrito, mas pode virar texto. Como? Né? Desenho animado, música, né? Cantiga de roda, a brincadeira da criança, tudo isso é material que vira material. São práticas sociais, né? Então, o que a gente pensa? Quando eu vou alfabetizar? Quando eu vou alfabetizar uma criança, eu primeiro tenho que entender qual é o universo linguístico quais são as interlocuções dessa criança, quais são as práticas sociais. Por exemplo, é completamente diferente de você alfabetizar uma criança urbana que já tem acesso uma criança que tem acesso, por exemplo, às redes sociais. Tem criança no Brasil que não tem. Nós vimos isso na pandemia, não é mesmo? Nós vimos na pandemia crianças que não tinham acesso, né? Então, você tem regiões quilombolas, você tem regiões ribeirinhas. O Brasil, ele não é só grande, ele não é feito de capitais, né? O Brasil não é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Fortaleza. O Brasil, ele também tem um interior imenso. Então, quando eu vou alfabetizar, e aqui mesmo, né, na cidade, se a gente começa a entrar por aí, por esses bairros, né, bairros, sub-bairros, sub-sub-bairros do subúrbio e da Baixada Fluminense, nós vamos ver que as crianças têm práticas diferentes, lidam com a linguagem de uma forma muito específica. As brincadeiras, às vezes, são diferentes, o conhecimento de música, às vezes, são diferentes. Depende, inclusive, da convivência social, da convivência familiar que essa criança tenha. Tá certo? Então, gente, o que a gente está lendo aqui? Né? Se é um processo de interlocução, né? De diálogo com as práticas sociais existentes numa sociedade, primeiro a gente tem que entender de que sociedade é essa que a gente está falando. A gente está falando de... Por isso que vocês estudam sociologia. A gente está falando de uma sociedade que ela é desigual, que ela as crianças não vivem as mesmas infâncias, elas não têm as mesmas experiências, portanto, elas não têm o mesmo enunciado, elas não são sujeitos de um discurso só. Na cartilha, ela é. Na cartilha, ela é o sujeito. Boa noite, João. Na cartilha, ela vai ser um sujeito universal. Ela é o sujeito de um discurso só.
ela é sujeito de um discurso idealizado por quem elaborou a cartilha. Esse é o grande problema do livro didático, porque ele trabalha com uma universalização que não existe, porque nós estamos falando de sujeitos de lugares diferentes do discurso. Tá certo? Então, essa parte, quando vocês lerem na BNCC, quando encontrarem por aí gente de escola com práticas uniformes, vocês sabem o que está escrito no documento oficial e por que essa prática não está alinhada, né? Quer dizer, ela não está levando em consideração nem o que está no PCN, nem o que está na BNCC. Tá certo? Dúvidas, perguntas, aproveita para a professora molhar o bico, porque está difícil de ficar falando, gente. Escreve aí, perguntas, questões. Sério, ninguém tem pergunta nenhuma? Então vamos em frente. Vão amadurecendo aí as questões. Andréia. Pode falar, Cíntia. Desculpa, é porque o microfone estava abrindo antes. Então, como se trabalha com essa questão de... Que eu estava como estagiária numa turma de primeiro ano, e um dos trabalhos era desenhar a questão do caminho da escola até a sua casa. E daí a professora mandava bastante eles colocarem um desenho, por exemplo, do mercado. Tinha um mercado mundial, né, perto da escola, ela queria que eles fizessem um M. Isso também já está trabalhando na escrita, certo? Também é trabalho de escrita, né? Mas lembrando que o trabalho de escrita não basta... É impressionante, assim, porque o que acontece, Cíntia? Esse trabalho de desenhar o caminho da escola é super legal. Trazer, né, pedir que a criança reconheça onde tem coisa escrita, onde vê coisa escrita, né, que ela traga produtos que ela conhece, como rótulos, né, que ela traga coisas que ela já consegue ler por, né, intuição. Isso é trabalho de leitura e isso é muito bacana. Mas, veja, o grande problema da alfabetização no Brasil é que a gente tem uma necessidade incrível de fazer papel, né? Se não tiver papel, não tem conhecimento. A gente tem esse mito, isso é um mito, né? A gente tem esse paradigma. E aí a gente fica nessa ansiedade que a criança escreva, que a criança faça desenho de letra, né? Se for uma coisa natural, Cíntia, assim, dentro dessa perspectiva de trabalho que a professora propôs, se for uma coisa natural, vamos tentar lembrar qual é o nome do mercado, qual é o nome da loja, da padaria, qual é o nome da farmácia, e a professora trabalhar a escrita, né, a leitura e a escrita desses nomes é um trabalho válido, né, porque está dialogando com alguma coisa que a criança vai ver no dia a dia dela, né, que ela está vendo constantemente. E o outro que não está vendo, porque não estava prestando atenção, vai passar a ver, vai passar a prestar atenção, né? Então, aquela criança que já, né, que já tem aquela curiosidade despertada, que já passa, já olha, né? Então, assim, adorei, resultadismo. Essa palavra é ótima, Yasmin, adoro quando a gente inventa a palavra. A alfabetização ela não é um processo natural, ela é um processo cultural, né? A gente não aprende a ler e escrever naturalmente, não. A gente precisa de uma intervenção cultural. Para isso que a gente é alfabetizador, por isso que a gente intervém. Mas você tem toda a razão, né? É uma pressa por resultado, que, aliás, é um produtivismo que a gente vai observar, né? Esse produtivismo da educação infantil até a universidade, né? Na reunião, no curso de avaliação, por exemplo, Tereza, que foi coordenadora de pós-graduação da UF durante um tempo, ela falava sobre isso, né? Que você era chamado para ir numa reunião da CAPES e aí o seu curso já tinha, o máximo é 5, né? A nossa pós-graduação na UF é 4. Então, assim, olha, mas para vocês manterem o 4, vocês têm que fazer o trabalho dobrado agora. Não é para ir para 5, é fazer o trabalho dobrado para manter o 4, senão cai.
entende? Isso na pós-graduação. Então, significa que é falar, olha, os professores doutores, eles não podem escrever um bom artigo por ano. Eles precisam escrever 3, 4, mesmo que um seja cópia do outro, né? Que muitas vezes acontece. Porque é um produtivismo tão grande, né? Tem tanta cobrança de produção, e aí realmente é isso. É um anseio por resultados que, na verdade, se vincula muito mais à quantidade do que à qualidade, porque, gente, qualidade em educação exige tempo. Qualidade em educação exige educação não é linha fabril, ela não é uma esteira de fábrica, ela é artesania, ela é artesanato. Tem que ser feito 1 a 1, tem que ser feito com cuidado, tem que ser feito. Então, ele é um trabalho de criação, ele não é um trabalho de reprodução. E aí, quando você coloca essa mentalidade fabril dentro da escola e transforma a escola nessa esteira de produção, e pinta a mãozinha, e faz trabalho para a mãe, e faz coelhinho, e faz não sei o quê. Quando você coloca a criança nessa maluquice, a qualidade do trabalho sai correndo pela porta, tá? Não, ninguém mais aguenta pintar a mão, é um negócio impressionante. Aí pinta a mão vira cocá de índio, a mão vira galinha pintadinha, a mão vira tudo, gente. Só tem isso. A criança não tem a liberdade. Aí, deixa eu falar. E aí, Eduardo, a gente tem um negócio muito sério, né? Porque na educação infantil, que o bichinho devia estar lá, as pessoinhas pequenas, os ser humaninhos. Os ser humaninhos tinha que estar lá o quê? Desenhando, desenho livre, pintando. Eu lembro quando eu fiz a escola normal, eu tinha um caderno dessa grossura de técnicas de arte. E era tudo quanto era tipo de pintura. Tinha pintura com giz de cera, tinha pintura com carvão, tinha... Gente, tinha pintura até com água sanitária, não usem com criança, mas tinha também. Então, assim, a gente aprendia a pintar aquarela, tinta óleo, sabe? A pintar folha, a pintar não sei o quê, a fazer carimbo. A gente tinha tantas técnicas de arte e hoje a escola não faz isso, mas não faz massinha, não faz argila, mas quer que a criança fique cobrindo letrinha. Fala, Eduarda, você levantou a mão? Levantei, porque no colégio que eu trabalhei, eu estava observando muito isso. Era uma turma de grupo 2, eles tinham entre 4 e 5 anos. E assim, eles tinham lá o tempo de desenhar, mas aí também não podia fazer qualquer coisa, a professora determinava. E aí, uma das formas de avaliação, entre aspas, que essa professora dava, porque tinha que ter um portfólio no final do ano, e aí ela escolheu evolução do grafismo e esquema corporal. E aí ela colocava, tipo assim, mês tal, o aluno fez a família com bracinho e perninha. E no mês seguinte, ou fez, entre aspas, pior, ou fez de outra maneira. E trabalhava muito em cima disso. Tipo, o fulano não está evoluindo no desenho porque ele não desenhou o dedão do pé. Sei lá, um exemplo. Era Ai, muito assim. Jesus amado. Pois é, né? E aí é isso, né? Eu fico pensando o que aconteceu na educação, que a gente também não está evoluindo, a gente está andando para trás. A professora colocou um espelho na frente dessas crianças, para essas crianças fazerem o autorretrato delas. A professora pediu uma criança para desenhar a outra criança. Ela pediu. Quem fez essa atividade foi eu. Parabéns, Maria Eduarda, salvou as crianças. Porque é isso, gente. A criança ela tem que ter o desenho livre. E olha, eu tinha uma criança que ela nem esquema corporal desenhava. Ela partia o trabalho todo, ela pegava a folha e desenhava assim, um monte de limites na folha, fazia tipo um mosaico. E depois ela pintava cada pedacinho de uma cor. Era a coisa mais linda do mundo. Totalmente abstrato.
Aí eu não sei aonde que ia entrar no esquema corporal da professora. Agora, essa criança de 4 anos, tá, que eu tô falando, essa criança de 4 anos que fazia isso, ela corria, pulava amarelinha, pulava num pé só, bota a mão no chão, senhoras e senhores, dava rodadinha, entendeu? Brincava de lutinha com os meninos. Ela não tinha problema de esquema corporal algum. Era uma criança com uma coordenação motora ampla, construída a partir do corpo dela, muito bem resolvida, e era uma criança que tinha uma noção espacial e estética no papel super criativa. Aí eu vou dizer, não, minha filha, você não pode desenhar assim não, porque você tem que fazer bonequinho. Por quê? Por que ela tem que desenhar bonequinho? Ela não tem que desenhar bonequinho, sabe? Então, assim, uma vez na minha escola, os pais tinham essa palhaçada, né? Assim, de não valorizar o desenho da criança e de ficar dizendo, ai, não botou isso, ai, não botou aquilo, ai, não... Aí, assim, na boa, Eduardo, não faça não, mas assim, eu levei um desenho, né? Peguei uma gravura, levei, aí deixei na mão dos pais, eu conheci a minha clientela, deixei na mão dos pais, e aí, o que vocês acharam desse desenho? Ai, essa criança não botou nem boca, nem olho, ai, olha isso aqui, tá tudo torto, não sei o quê. Aí eu falei, olha só, isso aí não é, isso aí é uma obra do Miró, entendeu? Isso não é desenho de criança, não. Essa obra vale euros. Então, a gente tem uma mania, né, de querer padronizar, quando, na verdade, a arte, a criação, que é mais importante, acaba ficando fora desse currículo. Fala, Luane. Então, professora, eu ainda não trabalho em sala, né? Eu trabalho numa secretaria. E aí, enfim, no processo de matrícula, a gente pede algumas documentações e tal. E aí, eu, na maioria, mando os relatórios, né, das crianças. Gente, o último que eu peguei, literalmente aparecia esse negócio da criança cobrir as letras, do tipo assim, na letra A, olha como ela foi bem. Já na letra C, ela não foi tão bem. Tipo assim mesmo. Eu fiquei assim. Qual idade, Luane? Era creche 2 aninhos. Juro pra você. Eu fiquei horrorizada. Aí eu ficava e eu falava, gente, isso aqui não é possível, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Obviamente, eu não podia falar nada, né? Até porque o que eu falasse não iria interferir em nada. Mas eu olhando aquilo, eu falava assim, meu Deus do céu. Jesus, quando vocês pegarem essas coisas, fotografa, manda para mim, para eu poder olhar, porque eu preciso ver um negócio desse, um documento desse. Não vou denunciar a escola, nem professora, nem, mas eu queria ver como é que Pode é deixar. Da próxima entendeu? eu sim mando, porque são muitos casos. Do pecado, mas não fala do pecador, não. Mas, assim, é isso. E o que me preocupa, sabe, Alune, assim, eu trabalho com formação, né, docente, e eu fico muito preocupada, porque, gente, a UF forma, pelo menos aí em Niterói, a UF morre uma fada. Alguém lembrou da minha fada? Eduardo já foi minha aluna? Já fiz PPE, por isso que eu voltei para alfabetização. Isso, morreu exatamente. Toda vez que alguém na educação infantil manda a criança cobrir letrinha, morre uma fada no mundo das fadas. Porque, gente, não tem referencial teórico, não tem fundamentação legal para você fazer um trabalho desse com criança de educação infantil. Não tem. Desafio a me provar de onde que saiu esse currículo inventado. Isso é uma invencionice de mercado. É uma invencionice de mercado que virou um discurso pedagógico hegemônico. Olha que coisa louca. Porque aí não bate, né? O pessoal vai para a universidade, aí o pessoal fala assim, vocês com essas ideias lá da universidade. Sim, porque é na universidade que se produz conhecimento. Quem vai produzir conhecimento pedagógico, minha gente? Aonde que se produz conhecimento pedagógico? São os professores que vêm estudar na universidade, não é porque a teoria... Gente,
Quem faz teoria pedagógica é professor. Eu fui professora a vida inteira. Eu sou professora. Marta Maia, professora da Rede Municipal de Niterói, uma renca de tempo. Então, assim, nós fazemos teoria, sim, mas nós fazemos teoria pedagógica. É uma ciência. Agora, tem um currículo inventado que o mercado inventou e que é hegemônico. Tem alguém com mãozinha levantada? Bianca quer falar? Eu ia também contar um caos, mas fica para uma outra oportunidade. Se quiser, pode contar. Eu ia falar que eu também trabalhei numa escola em que a professora dizia, eu trabalhava com a turma de pré-3, e aí eu fui, sei lá, a quarta professora da turma, porque todas as outras foram saindo. E aí tinha uma obrigação de fazer. Ela queria que as crianças fossem todas alfabetizadas no pré-3, pré-2, na verdade, né? Uhum. E aí tinha que fazer 10 folhas de exercício soltas, mais 3 folhas do livro, porém nenhuma das crianças sabiam fazer roda, sabiam sentar em roda, se organizar em fileiras, elas não tinham nenhum conhecimento corporal, elas não sabiam correr, eram crianças que não sabiam correr. Elas tropeçavam assim no próprio pé, elas passavam uma por cima da outra, elas não. Um negócio assim, vamos brincar de. Aquela brincadeira lá do pintinho, da galinha. Elas faziam a menor ideia. Assim, elas não sabiam imitar. E para ela estava ok. O importante é que ela tem que saber ler, escrever, copiar do quadro em tempo hábil. Aí eu fui mandada embora. Meu Eu Deus não do tive céu. muito Mas é sucesso isso. nessa escola. Gente, mas assim, porque aí tem uns limites, né, Bianca, assim, do fazer pedagógico mesmo. Quer dizer, essa pessoa inventa um currículo, assim, aonde está escrito? Aonde? E tem vários coleguinhas, gente, tem vários coleguinhas, sim, na escola pública, inclusive, dizendo assim, não sei o que aprendeu na educação infantil que chega aqui, não sabe letra, não, quer dizer, não está pré-alfabetizado. Vamos lá, vamos em frente aqui na BNCC, por favor. Pode passar. Pode passar, Eduardo. Né? Veja, na BNCC, é claro, antes que a gente chegue lá, mas na BNCC está claro, a alfabetização é ano 1. Gente, concepção restrita de alfabetização, tá? A gente está falando aqui de alfabetização no sentido estrito senso, no sentido de quando é que essa criança vai aprender a codificar e decodificar, né? Quando? Quando começa esse trabalho? Quem é o responsável? Vamos falar de responsabilidade? Quem é o responsável por alfabetizar a criança? O que está escrito na BNCC? Fala, Rafael. É para falar minha pergunta, né? Pode falar, Rafael. Professora, esse conceito, é porque eu não entendi muito bem esse conceito de pré-alfabetização, porque eu já vi isso em alguns outros textos assim, sobre essa questão da pré-alfabetização. Mas eu não entendi, acho que na perspectiva dos autores que eu tinha visto, era tipo assim, uma etapa antes da alfabetização, mas que também não era educação infantil. E aí eu não sei se isso está situado dentro do processo de alfabetização ou se é uma coisa que eles estavam pensando, sei lá, para a educação infantil, sabe? Então, essa expressão, Rafaela, pré-alfabetização, isso é equívoco pedagógico, isso não existe. Não existe pré-alfabetização, tá? Existe alfabetização no sentido estrito senso, que diz respeito aos processos de realmente codificar e decodificar. Isso é alfabetização no sentido estrito senso. No sentido largo, lato senso, quer dizer, no sentido maior, alfabetização é todo esse processo que o pessoal vai chamar de letramento, né? Então, é o letrar-se, é o ir letrando-se. Então, quando você conta uma história para uma criança e fala o nome do autor e mostra o título, e quando você canta uma música e apresenta aquela letra daquela música para a criança,
e fala aonde está escrito isso, aonde está escrito aquilo, isso não é pré-alfabetização, né? Isso é uma alfabetização no sentido mais amplo, né? Que, claro, ajuda, facilita, né? Vai pavimentando um caminho. É um processo de letramento, ok, beleza, mas não é pré-alfabetização, né? É o trabalho com a língua, é o trabalho com a linguagem, tá? Assim como a gente, quando trabalha, por exemplo, espacialidade com a criança, a gente falava disso, quando você brinca com a criança de amarelinha e a criança tem que pular dentro do quadradinho, ou você brinca com ela de coelhinho, sai da toca, você vai falar que o quê? Que isso é pré-geografia? É uma pré-aula de geografia? Porque você está trabalhando com espaço? Quando você trabalha com a criança lá na educação infantil, né? O calendário, né? O tempo, a marcação do tempo, quando você faz a linha da vida com a criança e fala, olha, eu já fui assim, eu já fui um bebê, eu já fui, aí depois eu cresci, agora eu sou uma criança grande, que eles falam que eles eram criança pequena, agora são criança... Isso é o quê? É uma pré-história? A gente está na pré-história? Não existe isso. Então, quando você está ensinando para a criança triângulo, círculo, quadrado, sólidos e figuras geométricas, é pré-matemática? Não. Não. Isso não existe, né? Não existe. Até o nome pré-escola foi um nome, Rafa, que deu uma briga do caceta lá na década de 90, que a gente, na verdade, queria abolir esse nome. A gente queria que fosse só educação infantil. Educação infantil é um período para você desenvolver o sujeito, está lá no artigo 25 da LDB. É para você desenvolver o sujeito de forma integral. E para desenvolver o sujeito de forma integral, está implícito que você vai trabalhar com ele conceitos de espacialidade, corpo, movimento, natureza, linguagem, né? Linguagem. Então, quando eu estou trabalhando com um bebê, a ampliação do vocabulário desse bebê, através da contação de história, através das músicas, eu não tô pré-alfabetizando, eu estou trabalhando com linguagem. Estou trabalhando com linguagem, né? Ou, como alguns gostam de chamar, estou letrando esse bebê, trabalhando com letramento desse bebê, porque faz parte do processo de inserção desse sujeito no mundo a língua faz parte das práticas sociais. Lembra? Estava no outro slide. Então, como a língua faz parte das práticas sociais, eu vou ter práticas sociais que são atravessadas pela língua escrita. Isso não é pré-alfabetização. E esse trabalho de sistematização, aí sim, né? Apresentar letra, analisar texto, decompor texto em frase, frase em palavra, palavra em sílaba, sílaba em letra. Esse trabalho de alfabetização, né? Esse trabalho é trabalho de ano 1 e ano 2. É isso que está escrito. Agora, as bonitas do ano 1 e do ano 2, e eu posso falar porque eu fui bonita do ano 1 e do ano 2 por muito tempo, nós, há 10 anos atrás, sequer existia o pré-requisito dessa criança ir à escola. A lei que tornou obrigatório... Anota no caderninho isso. Pode anotar aí. A lei que tornou obrigatória a entrada da criança aos 4 anos na escola, né, pela família, porque pela oferta pública já estava obrigatória, mas que tornou obrigatória a matrícula da criança aos 4 anos na escola, essa lei tem 10 anos, gente. Então, esse pré-requisito, meu aluno não veio pré-alfabetizado. Ele não precisava, porque ele nem era obrigado a ir para a escola. Você podia receber um menino zerado. Eu alfabetizei criança zerada no sentido assim, de nada de cultura escolar. Nunca tinha visto um caderno, lápis na vida. Eu alfabetizei minha criança assim. Chegou e a primeira experiência escolar dessa criança foi no ano 1. Agora não. Agora tem que ter pré-requisito. Não existe pré-requisito para ano 1. Tanto é que a lei também diz
que você não reprova criança na alfabetização. Então, a avaliação da educação infantil já começa errado daí. Porque não é para você ficar avaliando se a criança sabe A, sabe B, sabe 1, 2, 3, né? Até porque nós vamos ver hoje, nessa aula, uma questão muito séria sobre isso que chama-se símbolo, relação simbólica, o que é construir símbolo com criança. E aí vocês vão entender melhor ainda por que esse é um trabalho para ser feito com as crianças mais velhas e não com a criança pequenininha. Vamos lá? Olha, tal proposta assume centralidade do texto comunidade de trabalho e as perspectivas enunciativas discursivas na abordagem, de forma a sempre relacionar textos a seus contextos de produção. Parece que foi até a tia André que escreveu a BNCC, mas não fui. Não fui eu, ninguém me chamou. Ninguém me chamou para escrever a BNCC, não. Mas é isso mesmo, né? Eu tenho que partir, né, do texto. E esse texto precisa se relacionar aos contextos de produção e desenvolvimento de habilidades no uso significativo da linguagem, em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e simioses. Aí não está dando para ler as simioses, mas a gente vai falar das simioses. Fala, Rafa. Essa abordagem que a BNCC traz era a mesma abordagem que os PCNs faziam ou não? Não. Na verdade, em relação aos PCNs, a BNCC é mais restrita. Apesar dela resgatar algumas coisas, e é por isso que ela às vezes cai em contradição, apesar da BNCC resgatar algumas questões que estavam lá nos PCNs, os PCNs pensavam a educação de uma maneira muito mais transdisciplinar do que a BNCC, que fala em aptidões, habilidades, competências. Esses termos não são termos que a gente achava nos PCNs. Os PCNs tinham uma concepção, eles buscavam uma integração muito maior. Por exemplo, a BNCC divide em campos, né? Língua portuguesa, matemática, ciências. Os parâmetros curriculares nacionais, eles buscavam temas transversais, aonde todas essas disciplinas podiam ir dialogando e trabalhando. Então, vou trabalhar meio ambiente. E quando eu trabalhar meio ambiente, eu vou falar de geografia, história, língua portuguesa, matemática, ciência. Não tenho como pensar meio ambiente sem pensar todas as disciplinas juntas, né? Então, os PCNs, eles tinham uma abordagem muito mais integrativa do que a BNCC. A BNCC, nesse sentido, eu acho que a gente deu um passo para trás. Nesse sentido. Nesse sentido, nós demos sim. Tá? Então, pode passar, Eduarda, por favor. Então, vamos lá. Os conhecimentos sobre os gêneros, sobre os gêneros, sobre os textos. Gêneros aí é gêneros linguísticos, tá, gente? Não está falando de gênero, né, feminino, masculino, não está falando disso, não. Está falando de gêneros textuais. O conhecimento sobre gêneros, sobre textos, sobre a língua, sobre norma padrão, sobre as diferentes linguagens, semioses. Olha, apareceu a palavrinha semiose aí de novo, hein? Vamos lá. Devem ser mobilizados em favor do desenvolvimento das capacidades de leitura, produção e tratamento das linguagens, que, por sua vez, devem estar a serviço da ampliação de possibilidades de participação em práticas de diferentes esferas e campos, e aí eu não consigo ler. Então, vamos lá. Não, pode passar, pode passar. Vamos falar logo da semiótica. Então, vamos lá. Para a gente que é professor alfabetizador, é muito importante o que acontece. Às vezes, a gente dá muita ênfase na questão, vocês vão ver um monte de cursinho por aí de alfabetização, querendo falar da fonética, né? Porque a fonética, porque a fonética, porque a fonética. Nós discutimos na aula passada que, na verdade, mesmo as pessoas que são surdas, elas aprendem a ler e a escrever. Então, a fonética, ela é importante para a alfabetização do ouvinte, até
É importante que a criança tenha essa consciência fonológica? Até é, mas ela não é a parte principal. Ela não é. Na verdade, o nosso entrave, muita coisa do entrave na alfabetização nacional está nessa ênfase que se dá à fonética e, de certa forma, a falta de consciência dos outros elementos da linguagem, né? Então, vamos lá. Semiótica, a ciência dos signos. Então, o que é signo? Para o professor Décio Pignatari, que também foi publicitário, poeta, ator, ensaísta, quer dizer, gostava do balacobaco, gostava da língua portuguesa, né? Definiu signo como uma coisa que representa outra coisa. Eu gosto de gente inteligente porque gente inteligente consegue dizer coisas complexas de uma forma simples. Já dizia o Einstein, aliás, isso também, né? Quem sabe dizer de forma simples. O que é um signo? É uma coisa que representa outra coisa. Então, parece simplista, mas é uma definição que diz muito sobre o signo. E não é à toa que tem aí os emotions, né? O que é um emotion? É isso. É uma coisa, né? É um desenho, é um signo que, na verdade, representa outra coisa. O quê? Emoções, sentimentos, né? Então, a gente, quando não quer falar, a gente bota a carinha feliz aí. Eu substituo a palavra, por exemplo, muito obrigada, por um, né? Eu substituo. Isso é um signo. Mas vamos lá, ver como é que é composto esse signo. Pode passar. Gente, agora a gente vai lá. Isso aí é queridinho do povo da letra, gente. Sucesso. Linguista e filósofo suíço, foi um dos teóricos mais referenciados na linguística. Às vezes a gente tem que ir lá, sabe? Para a gente entender o nosso fazer aqui. Ele defendia que a nossa linguagem é um sistema de signos altamente dinâmico que constrói e desconstrói significados o tempo inteiro. Então, veja, o signo, né, numeral 3, ele, na verdade, não tem, ele não constrói e se reconstrói. Ele é 3. Aliás, ele é 3 no mundo todo. Até gente que fala língua diferente entende que 3 é 3. Não é legal isso? A linguagem matemática trabalha com signos muito mais estáveis. No mundo inteiro, todo mundo sabe o que significa um sinal de mais, um sinal de vezes, né? Então, as pessoas leem aquilo com muito mais facilidade. Elas compartilham dos significados daquilo. A linguagem, não. A língua, ela tem uma dinâmica própria. Então, por exemplo, um adolescente hoje, lendo um livro de Machado... Adolescente hoje não, né, gente? Eu, no tempo que eu era adolescente, lendo Machado de Assis, eu tinha um problema sério de interpretação. Por quê? Porque a linguagem é altamente dinâmica e os significados vão sendo construídos e desconstruídos culturalmente, historicamente e socialmente. É isso. A língua, ela é esse produto, né? Ele é um signo, é codificar e decodificar o quê? Signos, né? Palavras são signos. Só que na língua portuguesa, esse sistema é um sistema dinâmico. Vamos em frente. Anota aí. A semântica está dentro desse processo semiótico, faz parte dessa ideia, tá? É a área da linguística que estuda o significado e sua relação com o significante. Eu sei que isso começa a ficar esquisito, qualquer coisa a gente volta. Vamos lá, vamos com bastante calma. Você tem o significado e tem o significante. O sentido é, portanto, ao conteúdo e ao contexto. O significante está associado à forma de palavras ou sinais de grafia ou de som. Então, toda linguagem, né? Mesmo a linguagem ideográfica, mesmo a linguagem dos sumérios, você já tinha ali uma semântica. Aquilo ali representava um determinado contexto.
ou a grafia ou o som. A nossa língua, por exemplo, ela é uma língua que realmente tem uma base, né, fonética. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser compreendida apesar de não ouvir o som dela. Por quê? Porque eu compreendo o sentido, o significado. Então, mesmo que eu não consiga articular a palavra casa, quando eu leio a palavra casa, me remete a uma ideia. Eu sei o que significa. Pode passar. Eu acho que a outra... Isso aí, a casinha. Acho que agora vai ficar mais fácil de entender. Se não ficar, também pode perguntar, tá, minha gente? Isso é importante para você ter um alfabetizador que entre numa sala de aula e não só reproduza o que está na cartilha, que saiba o que está fazendo. Pode perguntar, Rafa. Professora, eu não entendi essa questão do significante. O significante é quem produz sentido ou quem dá o significado? Vamos ler aí, Rafa. Quando alguém fala para você a palavra casa, na mente de qualquer pessoa, ouvinte ou não ouvinte, vai aparecer uma casinha, não vai? Né? A casinha vai se desenhar. Pode ser a casinha dos desenhos mnemônicos, né? Que a gente está acostumado a ver esses desenhos simples de casinha. Pode ser a sua casa. Mas quando você ouve a palavra, quando você ouve casa, vem uma ideia na sua cabeça, né? O bebê, quando você fala chupeta, vem uma ideia na cabeça dele. Quando fala vovó, vem uma ideia na cabeça dele, né? Essa imagem tem a ver com o seu referencial cultural de casa. Apesar do nosso referencial cultural de casa ter chaminé. Não sei por quê, mas tem, né? Essa imagem que aparece na nossa cabeça, a gente chama de significado. Então, quando você fala vovó, né, para o bebê, se ele tem avó, ele sabe qual é a vovó que ele vai imaginar. Um bebê que não tem vovó, esse espaço do significado às vezes fica vazio na cabeça do bebê. Quando você fala macaco para uma criança que conhece macaco, que viu macaco, que sabe o que é um macaco, vai aparecer um significado na cabeça dele, né? E vejam, crianças de regiões diferentes vão ter significados diferentes, né? A parte física, a grafia e o som, que a palavra casa possui na nossa língua e cultura, é o que denominamos significante. Então, significante é a palavra. Significado é a ideia que vem na minha cabeça quando eu leio aquela palavra. Quando eu ouço aquela palavra, né? Então, quando eu ouço a palavra casa, vem um significado na minha cabeça. Quando eu leio a palavra casa, vem um significado na minha cabeça. Então, a palavra casa escrita é o significante. Tá mais claro agora? Isso. E aí vem a pergunta, né? Que significado tem para a criança o 3 ou o é? Qual é o significado? Qual é o significado do 9 na cabeça de uma criança de 2, 3 anos? Como eu falei, dependendo do contexto cultural dessa criança, algumas palavras que ela vai ler, e é por isso que a gente critica aquelas palavras de cartilha, né, que são foneticamente fáceis. Elas são foneticamente fáceis, mas elas são semanticamente difíceis. Certo? Então, uma palavra ela pode ser foneticamente fácil. O que é uma palavra foneticamente fácil? Bule. Tatu. Tatu é uma palavra foneticamente fácil. Mas o que é um tatu para uma criança de 6 anos se ela nunca viu um tatu? E aí o desenho do tatu diz pouco para essa criança. De repente diz mais para ela o macaco,
ou o papagaio. Né? Então, dependendo do universo, por isso que a gente começou lá, no universo linguístico da criança. Porque é o universo linguístico da criança que vai dando significado a esses significantes. Pode passar, Eduardo. E pela união dos seus poderes, a união entre significante e significado produz um signo. Signo é a interação entre significante e significado. Aí eu trouxe uma imagem aí para vocês. Aí, ó. Veja, a rigor é a mesma imagem, não é? É o mesmo significante. Uma caveira com 2 ossinhos assim. Olha lá. É o mesmo significante. É o mesmo símbolo. A parte do significante é a mesma, mas a parte do significado não é. Certo? A primeira imagem é o quê? Uma bandeira pirata. Vocês estão vendo aí. É a bandeira pirata. Aqui, com esses raios, significa perigo de choque. E o outro, veneno. Tudo significa morte, né? Tudo faz alusão à ideia de perigo, morte. Mas a forma como eles são apresentados, eles vão tendo significados diferentes. Então, um signo, ele é composto de significado e significante, sendo que, né? Às vezes, o mesmo significante pode ter vários significados. Isso acontece com desenho? Então, acontece com desenho e acontece com as palavras. Volta, Eduarda, volta lá, Eduarda, para responder a Rafa. Volta mais uma. Volta mais uma. Então, semântica, área da linguística que estuda a relação do significado com o significante. Tá, Rafa? Então, aonde entra a semântica nisso? Entra em que eu, como professora alfabetizadora, preciso conhecer o universo linguístico do meu aluno para saber quais são os significados, quais são as ideias que eles possuem sobre determinadas coisas, para trabalhar significantes, palavras que tenham a ver com esse significado. Senão, eu vou produzir um signo que não vai funcionar, que é o caso de ensinar, por exemplo, A, E, I, O, U para criança. A, E, I, O, U para criança, tá? É um significante que está vazio de significado para aquela criança. Então, a criança ela reconhece foneticamente, né? Ela é capaz de produzir A, E, ela é capaz de reproduzir, ela é capaz de fazer o desenho, né? Mas ela não compreende aquele signo, porque, na verdade, aquele signo não diz nada para ela, não vem nada na cabeça dela quando ela olha para aquela letra. Aquilo não significa nada para ela, né? Então, eu posso ter um ideograma, por exemplo. Sim, é possível. Vamos lá na frente. Exatamente. Quando você fala... Não, volta um, Eduardo. Quando você fala Natal, você vai ter um monte de ideias em torno de um mesmo significado, né? Você vai ter um monte de ideias. Mas nós vamos ter palavras para coisas diferentes. Então, por exemplo, quando quer ver uma coisa bem bacana, quando você fala bola, por exemplo, você trabalhou com a criança a palavra bola. A palavra bola, né? Tá lá. É um signo, né? É um signo. Eu sei o que é uma bola, a bola vem na minha cabeça como significado, e eu sei o que é uma bola, como é que escreve bola. Isso é um significante. Ok. Mas se eu escrevo bola de Natal, tem outro, né? Vem outro significado. Se eu escrevo bola de vôlei, bola de futebol, bola... Então, qual é a bola que meu aluno imagina?
O meu aluno é capaz de imaginar a bola? Então é isso. Quando eu trabalho com palavras que esse signo está claro para o sujeito, ele consegue ler de verdade. Ler de verdade. Porque ler de verdade é decodificar esse signo. Ler de verdade é decodificar esse signo. E olha só, muitos adultos, né? Quando eu fui dar aula para educação de jovens e adultos, o engenheiro estava preocupado porque ele tinha alguns peões na obra que eles não identificavam esse símbolo que você está vendo aí, da cruz com, né, da caveira com a cruz de ossos, que era um alerta de perigo na obra, de algumas áreas, caixa de força, né? Alguns lugares, materiais que representavam risco à vida. E o cara não lia isso. Ele não lia. Né? Por quê? Porque não tinha significado para ele. Então, ele via o símbolo, o significante, mas ele não tinha significado. Então, era um signo que ele não lia. Era um signo que ele não reconhecia. Fala, Rafa. Professora, os significantes, por exemplo, eles mudam também de acordo com as diferenças culturais, tipo assim, para esse exemplo da pipa, né, que tem um outro lugar que chama de outro nome. Isso também influencia nessa questão dos significantes e dos significados? Então, vamos voltar, Eduarda, no Saussure. Volta lá. É exatamente isso que o Saussure chamou. É Saussure, né? Que ele chama a atenção para essa questão do sistema de signos na língua. Né? Porque, por exemplo, uma caveira com negócio é um negócio estável enquanto símbolo. Né? Assim, esse signo, ele, ao longo de séculos, ele permanece o mesmo. Já as palavras numa língua, elas vão ganhando novos sentidos, né? Então, você vai tendo significados novos, e aí você fica assim, meu Deus. Né? Então, você lê aquela palavra para ler, e aí é que entra o conceito, né? O que é a leitura? O que é a escrita? A leitura e a escrita, que é o que nos cabe no processo de alfabetização, é a nossa capacidade de decodificar esses signos. Mas eu só decodifico um signo se eu tenho significado e significante. Eu só decodifico um signo quando esse signo me diz alguma coisa, sugere uma ideia. Não é sugere só um som, sugere uma ideia. Senão eu sou incapaz de traduzir, né? Por isso que eu brinco, né? Assim, a gente pode cantar em outra língua, mas se você não sabe o que você está dizendo, esse signo não te diz nada. Você é capaz até de reproduzi-lo foneticamente, né? Mas se você não sabe o que ele significa, você não tem, né, ele enquanto significante. Tá certo? E aí você não sabe aonde usa, quer dizer, você não faz ideia do que você está falando. Então, essa relação, e aí, o que esse linguista e filósofo suíço vai trazer para a gente? Olha, a complexidade, né, desse campo semântico, a complexidade desse campo semântico no ensino da língua portuguesa, no ensino na alfabetização, é exatamente esse. Porque a nossa língua é um sistema de signos, né? Só que ela é altamente dinâmica. Então, o tempo todo nós estamos construindo e desconstruindo significados. O tempo inteiro, né? Isso é o charme da nossa língua, né? Também. Vamos lá. Esses exemplos de B de bola pode criar uma relação de significante e significado no início da infância. Então, o que vai criando, né? O que vai ampliando a possibilidade
desse ser humaninho ser alfabetizado com sucesso. É essa ampliação do campo semântico dele. Então, quanto mais ele escuta uma história, quanto mais ele canta e pensa sobre o que ele está falando, não é só sobre reproduzir sons, é sobre compreender o que está falando. Quanto mais ele compreende o uso das palavras, quanto mais ele amplia esse vocabulário, quanto mais experiências ele vive. Porque, gente, não tem nada melhor do que colocando significados na nossa cabeça do que você viver determinadas experiências, certo? Então, por exemplo, se você fala uva, vamos lá, uva. Todo mundo aqui sabe que gosto tem uva, não é? E aí a gente vai falar assim, mas qual uva, professora? A uva verde azeda, a uva preta docinha, a uva rosé? Qual uva? Tem gente que já imaginou logo um copo de vinho, deixa isso para lá, vamos fazer, né, uma coisa com a uva. Mas a gente tem referencial de uva. A gente tem referencial, inclusive, de que uva não é uma uva só, são várias uvas. Tem vários tipos de uva, né? Quando eu convido a criança a experimentar o sabor das coisas. Por que trabalha negócio? Gente, outra coisa, além de pintar uma mãozinha, né, Eduarda? Toda pré-escola, toda educação infantil faz salada de fruta. Toda educação, salada de fruta. Mas de onde vem isso, né? De onde que vem essa coisa? Porque, na verdade, quando eu provo um alimento, né, eu vou escrever sobre alguma coisa, quer dizer, esse signo que eu vou registrar no meu caderno, na minha folhinha, ele tem cheiro, ele tem sabor, ele partiu de uma experiência. A experiência cria significados para a gente, né? Então, quando eu escrevo, por exemplo, seriguela, quem aqui já provou seriguela? Eu. Eu também. Isso. Então, a Luane sabe que gosto tem siriguela. Para ela escrever essa palavra, quer dizer, para ela juntar esse significante ao significado da palavra seriguela, é muito mais fácil. Porque ela imagina a seriguela. Ela sabe que cor que tem, que cheiro que tem, que gosto que tem. Então, a palavra uva, ela pode ser foneticamente mais fácil para aquela criança do sul que conhece uva. No Pará, é melhor açaí. No Pará, né, no Amazonas, é melhor cupuaçu, é melhor açaí, é melhor maniçoba. É melhor maniçoba no Pará do que feijoada, entendeu? No Rio de Janeiro é feijoada. Então, a gente trabalha com esse universo linguístico do aluno. E, é claro, quanto mais experiências eu amplio com a criança, quanto mais essa criança... Eu lembro que na minha escola a gente tinha um projeto, que era o projeto dos indígenas, né? Desculpa, naquele tempo a gente chamava de índio mesmo. Era o projeto dos indígenas, mas a gente já sabia que a gente não podia fazer o dia, que a gente tinha que trabalhar a cultura, que as crianças tinham que viver uma imersão na cultura. E aí a gente fazia essa imersão na cultura, né? Então, a criança, ela via o urucum. Ela não ouvia falar, ela via. A gente catava, né, o urucum, ela abria, ela via as sementinhas vermelhinhas. A gente fazia tinta de urucum, a gente fazia tinta de genipapo. A criança se pinta genipapo. Tem muito adulto que nunca viu um genipapo na vida. Como é que eu escrevo genipapo, gente, se eu nunca vi um genipapo na vida? Se eu não sei que cheiro... Aliás, horrível. Não sei que cheiro que tem genipapo. Que gosto que tem genipapo. Eu nunca vi. Então, né? Ninguém é obrigado a ver tudo, mas é isso. Nossa, se a gente vai trabalhar um projeto em torno de alguma coisa, eu vou estar ampliando a possibilidade de significados dessa criança. Essa criança vai significar aquilo, entende? E aí, na hora que ela tiver que escrever aquilo, aquilo tem vida, aquilo tem cor, aquilo está nela.
Entende? Então, e aí, voltamos à questão até da Rafaela. Isso é alfabetização? Isso é uma pré-alfabetização? Não, isso é uma pré-vida. Aliás, nem é pré, é vida mesmo. Né? É isso. Educação infantil é para você viver. Viver e ir ampliando esse ser humaninho. E ampliando o campo de significados desse ser humaninho. Que aí, quando ele for ser alfabetizado, nossa, ele tem à disposição dele milhares de palavras, muito mais ricas do que as palavras da cartilha. Alguém quer falar alguma coisa? Yasmin. Andréia, tem uma diferença. Isso facilita a alfabetização dos adultos por ter um mundo de conhecimento mais amplo, se a professora da EJA explorar esse campo de conhecimento dos alunos, como Paulo Freire fez. Qual foi o sucesso do Freire, gente? Como é que o Paulo Freire conseguiu fazer em 45 dias o que a escola brasileira não consegue fazer em 3 anos? Qual é o segredo do meu sucesso? Ele respeitou o universo semântico dos alunos. Ele partiu do universo semântico, daquilo que os alunos, das palavras que os alunos falavam, conheciam, estavam encarnadas nos alunos. Aí ele teve sucesso. Desculpa, fala. Eu ia te perguntar se tem diferença de signos, tipos de signos. Tem. Todo signo é um desenho. O signo é um desenho. Vem. O signo é a união, lembra? A união do significado com o significante. A união do significado com o significante forma um símbolo. Nesses símbolos, né? E aí vamos lá na semiótica, lembra? Semiótica, uma coisa que representa outra coisa, né? E aí o signo é essa coisa que é formada por significado e significante. Forma um signo. Eu sei que essas palavrinhas que são novas, a gente, né? Mas, enfim, sim, o número, o numeral, né? Que a gente chama, o desenho dos numerais são signos. Esse sinal de trânsito são signos. Tá? Emotions que a gente usa, signo. Ah, não, mas, por exemplo, no caso, por exemplo, porque geralmente eu vejo em alguns textos que parecem signos linguísticos. Aí dentro... São sinais. Signos linguísticos, por exemplo, assim como na matemática nós temos vezes, mais, né? Na nossa língua também nós temos vírgula, ponto e vírgula, sinal de exclamação, sinal de interrogação, também são signos também. Eles também representam uma ideia que só quem é alfabetizado decodifica, né? Por isso que a gente trabalha com a criança. Quando eu faço um palitinho em pé com um pontinho, né? Que é o contrário da letra I. A letra I é um pontinho com palitinho. O ponto de exclamação é um pontinho com pintinho embaixo, né? Faltou a criatividade. Aí a gente faz isso. E o ponto de interrogação é um cabinho de guarda-chuva, né? Com pontinho. Quando eu leio isso, eu sei que entonação, com que sentido eu tenho. Quando eu estou falando em voz alta. Mas quando eu estou lendo para mim, eu sei que sentido dar a essa frase. O pessoal no espanhol acha pouco ter bota um de cabeça para baixo no início e um de cabeça para cima no final. Porque o pessoal que fala espanhol, eles dizem assim, gente, mas a gente está lendo, a gente não sabe se no final vai ser pergunta ou não, né? Da língua portuguesa, às vezes acontece isso. Você vai lendo um negócio com uma afirmação, chega no final, é uma pergunta. Aí você muda no meio do caminho, tu muda a entonação do negócio. Os espanhóis são mais espertos. Eles já botam lá no início, ó, vem uma pergunta aí, já leia como pergunta. Aí você vai lendo como pergunta e no final ele confirma que é uma pergunta. É um signo, Rafa, né? É uma coisa que representa o quê? Quer dizer, é um desenho que está representando o quê? Está representando a ideia de pergunta. Está representando a ideia... É muito mais prático, nossa, eu acho. No espanhol, quando a gente vai ler espanhol, eu acho muito mais prático. Tudo bem que a gente acostuma com a língua portuguesa, mas quantas vezes a gente, né, gente, quando é muito longo o texto, a gente começa e se perde no meio do texto porque a gente estava achando que era uma afirmação e é uma pergunta,
né? No espanhol, não, ele já sinaliza logo de cara que é pergunta, né? Então, assim, todos esses signos, todos esses desenhos que a gente faz e eles indicam uma ideia, né? Eles são signos, né? Então, o signo não é só a letra. A forma como a gente organiza o texto. Nosso texto é todo simbólico, né? E olha que louco, né? A gente vê, por exemplo, a dificuldade que a gente tem, porque tem gente que consegue colocar no texto, por exemplo, o texto é uma ironia, ou é sarcástico, né? Assim, como é que a gente... Porque quando eu estou falando e vocês estão olhando na minha cara, vocês sabem que é deboche ou que não é deboche. Quando eu estou falando sério e quando eu estou debochando. Mas e no texto? Né? No texto eu preciso compreender todo o contexto para decodificar aquele texto e entender que aquilo ali, naquele momento, foi deboche. No Facebook, agora o povo escreve e fala assim, contém ironia, já viu? O pessoal bota entre parênteses, contém ironia, porque a interpretação de texto está difícil, né? Interpretar o texto também depende de interpretar o contexto. E o contexto, assim, se eu conheço o sujeito que está falando, eu interpreto melhor os contextos do texto. Não é isso? Vamos em frente, vamos lá, passa, Eduardo. Então, tá claro, né, Rafa? Semântico, essa parte da língua que estuda a questão dos significados. E a união entre significante e significado produz o signo, tá? Então, tudo isso. Vamos lá. E aí chegamos na tal fonética. Fonética e fonologia são ramos complementares da linguística. Então, veja. O estudo da semiótica e da semântica é muito importante para os linguistas. A fonética é um ramo complementar, tá? Então, vamos lá. De repente, na alfabetização, ela se tornou a coisa mais importante. Mas tudo bem. O objetivo é investigar e estudar os sons das palavras. Enquanto a fonética se preocupa em estudar os sons das palavras, eu não consigo, não sei por que... Peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui, porque eu não estou conseguindo ler o slide todo, não sei por quê. Bom, enquanto a fonética se preocupa em estudar os sons das palavras em sua realização concreta, a fonologia, por sua vez, estuda os fonemas das palavras. Eu não sou especialista em língua portuguesa. Aliás, eu tomava uma surra quando tinha aula de fonética na escola. Mas é isso, é o estudo dos sons da língua, tá? De como se organizam os sons dentro de uma língua. Nós vimos lá na história da alfabetização que o sumério foi a primeira língua aonde a gente registrou, porque, veja, a gente já tinha escrita, né? A gente já tinha escrita, os hieroglifos já eram escrita, os ideogramas já eram escrita, tá? Mas os sumérios foram os primeiros a registrar não um desenho, um signo para a coisa, relacionar o signo diretamente à coisa, como os emotions fazem. Os emotions são signos que se relacionam diretamente a uma emoção, um sentimento. Eles querem expressar isso, né? Então, a nossa língua foi a primeira língua, quer dizer, os sumérios foram os primeiros que fizeram uma relação não entre a coisa, mas o som que a coisa tinha na língua, tá? Então, os sumérios, quer dizer, essa nossa organização, por exemplo, da palavra casa, né? Que, veja, tem som de Z, né? Casa, tem som de Z. Casa, casamento, casaco, tudo tem som de Z. Então, os sumérios foram os primeiros a escrever não a coisa, mas o som da coisa, tá? Então, eu já não escrevia mais boi como boi. Eu fazia um desenho do som que boi representava, que aquele som representava. Então,
Agora nós temos um signo que, na verdade, representa não a coisa, mas o som da coisa. Até aí está tranquilo. Aí nós vimos na aula passada. Qual é o problema disso? É que é uma representação, não é uma transcrição. Isso precisa ficar muito claro, tá? Então, a nossa língua, ela é representada por signos. Eu preciso compreender o significado desses signos, né? Eu preciso ter os significados na minha cabeça para entender esse significante. Aí eu leio, aí eu consigo ler, tá bom? Passa, Rafa. Não, Eduarda. Acabou. Acabou? Ah, poxa. Acho que os outros estão lá no curso de alfabetização. Eu vou trazer para vocês. Tá bom. Só tem 10 aqui. Então, vamos conversar agora sobre nosso trabalho. Tem meia hora ainda. Então, vamos lá. Perguntas, questões. Pode ir tirando. Já apresentei, já voltei. Depois eu vou fazer um vídeo disso e vou deixar no YouTube, tá, gente? Não se preocupe. Para vocês voltarem quantas vezes for necessário. Bom, e aí? Perguntas? Só a Rafaela tem dúvida. Rafa, só você, Rafa. Só você não me abandona. Vamos lá, gente. Perguntas, questões? Bora, que esse tema não é fácil, ele é complexo. Vamos pensar aí. Então, quem vai perguntar sou eu. Vou começar a distribuir pergunta. Gente, do que nós vimos hoje, como isso se relaciona à escolha metodológica de alfabetização numa sala de aula? Vamos lá. Já que vocês não me perguntam, pergunto eu. Falei coisa pra caceta. Então, assim... Eita, porra. Ai. Como é que isso se relaciona numa escolha metodológica dentro de uma sala de aula? A gente não pode sair especialista em não fazer. A gente tem que sair especialista em fazer, tá? Não basta aprender como é que não se faz. A gente precisa aprender como é que se faz. Então, vamos lá. O que vocês acham? Como é que a gente pode iniciar um processo de alfabetização? Na alfabetização, né? Na educação. A Alessandra, pode falar. Então, professora, eu acho, juntando um pouco da experiência, né, da residência que eu tenho, junto com o que você falou, eu começaria uma alfabetização com algo que fizesse sentido para aquelas crianças daquela escola. Então, eu faria esse estudo, né, dos alunos para ver o que está dentro ali do universo deles, para poder, a partir daí, fazer uma alfabetização que fizesse sentido para eles. Muito bem, é isso mesmo. Entender quem são os alunos, como devemos trabalhar em cima da realidade dos alunos. Ok, como é que a gente faz isso? Cheguei, fevereiro, tem 2 semanas antes do carnaval. O que a gente faz? Conversa com eles? Conversa com certeza, só que criança não é muito de conversa não, viu? Criança... Como é que a gente media essa conversa com criança? A gente vai ter que descobrir os interesses através de brincadeiras? Também. Vamos fazer roda de conversas? Vamos. Roda de conversa funciona muito com adulto, né? De você querer saber deles, a vida deles, fazer um histórico, uma mini bio deles. Isso funciona muito. Júlia, fazer uma anamnese com os familiares é fundamental. Nas escolas que têm orientação educacional, geralmente, aliás, vocês vão ser orientadoras educacionais também. Então, o orientador educacional, ele faz uma coisa chamada anamnese. A anamnese é uma ficha
aonde você pergunta muita coisa sobre a vida dessa criança. Como foi o parto, como é que é a família, como é que ela dorme, como é que ela come, com quem ela se relaciona, com quem ela brinca, quais são os adultos da casa. Então, a ficha de anamnese é fundamental. Essa conversa com a família inicial é fundamental. Se não tem orientadora educacional na escola para você fazer isso junto com ela, podem fazer vocês. Cíntia, pode falar. Eu ia comentar que na escola que eu trabalhei, pelo menos acredito que seja assim na maioria dos fundamentais, tem aquela reunião com os pais antes da chegada dos alunos, no primeiro dia, no caso de aula, né? Aí tem a reunião com os pais. E eu tinha reparado isso, que eu achei ela muito improdutiva, a que eu presenciei. Que foi uma questão de... Os pais chegaram, eles fizeram uma dinâmica de dar uma palavra para os pais e os pais dizerem o que aquela palavra significava. E eu não entendi muito bem como é que foi, qual era a intenção por trás daquilo, sabe? Mas achei que a gente foi muito produtiva, porque você não conhecia as crianças, ela só quis saber uma leve opinião dos pais sobre a escola, alguma coisa assim, e de fato não se conversou sobre as crianças, a vontade deles, sabe? O que aquelas crianças pensavam sobre a escola, no caso. Com certeza, Alessandra, esse distanciamento com os responsáveis é uma coisa que nós que somos da escola precisamos quebrar esse gelo. Então, Cíntia, se eu chamo, né, as famílias no início do ano, o que eu faço? Né? Qual dinâmica eu posso empreender? É isso, desenha seu filho, fala, descreve o seu filho para mim, descreva o seu filho. Né? Quais são os sonhos, como é que ele é, como é que é o temperamento dele, né? Você já vai ter ali um monte de coisa. Então, assim, o que ele gosta de fazer, qual a comida, qual o brinquedo, o que ele gosta de brincar, né? Até para você saber quem são os responsáveis que realmente prestam atenção nessas crianças e quais não fazem, até para eles mesmos olharem melhor para os filhos, sabe? Hoje você tem mãe aí que você pergunta assim, vem cá, qual é a cor preferida do seu filho? Não sabe. Eu acho impressionante um negócio desse. Né? Então, assim, eu preciso conhecer essa criança. Que música o seu filho gosta de ouvir? Que desenho ele gosta de assistir? Que brincadeira que ele gosta de brincar? Então, eu acho que numa primeira reunião é convidar esse pai a falar desse filho, sabe? A falar, e é isso, e é claro, essa é uma reunião geral, mas essa entrevista de anamnese é fundamental, porque aí você vai perguntar para a mãe, como foi o parto dessa criança? Ele foi uma criança desejada? Ele foi a criança que apareceu? Né? Como é que foi essa gestação? Foi difícil? Foi, né? Tudo isso já vai te dando pista, não é para a gente ter, gente, um preconceito, não é para você preconceituar a criança, mas é para você compreender a história desse sujeito que você vai educar. Isso compreender a história do sujeito é fundamental, tá? Para você estabelecer o seu diálogo com esse sujeito a partir dessa história, tá? Acho que a escolha da metodologia vem a partir dos assuntos também. Cada interesse puxa fazer de diferente modo. Com certeza. Né? Então, desde essas 2 primeiras semanas, é impossível educar um desconhecido. Né? A gente, infelizmente, na universidade não tem tempo. Por isso que eu gosto de, quando eu pego aluno que já me conhece, eu já conheço o aluno, a gente já conseguiu criar, né, um vínculo e já tem mais ou menos uma ideia por onde a gente funciona, porque a gente vai ganhando tempo de amadurecimento. Então, isso com a criança, mas a criança você vai ficar 200 dias letivos com aquela alma. Então, dá tempo de você conhecer seu aluno, sabe? Não é perder tempo, é ganhar tempo, tá? Rafaela, fala, Rafa. E, no caso, quando a gente vai conhecendo as crianças, a gente vai conhecendo os signos delas também, né? Ao longo das vivências que a gente vai construindo com elas. Mas como que, por exemplo, a gente vai trabalhar essa questão dos signos nas práticas de alfabetização? Ótima pergunta, Rafa. Excelente pergunta. Então, na verdade, a gente trabalha com essa questão da representação
das ideias de representação desde a educação infantil. Não é pré-alfabetização, mas é a construção com essa criança da ideia de simbolização. Ou seja, quando você lá, com a criança de 4, 5 anos, você construiu com aquela caixa de papel. Gente, crianças e gatos amam caixas. Amam caixas. Aí você leu O Homem que Amava Caixas, e aí você construiu carrinho, ônibus, né? Para a gente brincar de trânsito. Aí a gente fez um caminho. E aí a gente vai ter as placas de trânsito, né? A gente vai ter o sinal amarelo, vermelho e verde. A gente vai ter o para, o proibido estacionar, o siga, a faixa de pedestre. Tudo isso é signo. São signos para ler o mundo de trânsito, né? Quando eu estou trabalhando isso com a criança, veja, para eles uma grande brincadeira. Para mim, o que está lá no meu planejamento de objetivos? Estou trabalhando a ideia de representação. Estou desenvolvendo conceito simbólico. As crianças estão aprendendo a simbolizar. O desenho faz isso? Faz. Quando você pede para a criança se desenhar, não é só expressão, é isso, a gente precisa entender o que é o trabalho pedagógico por trás de cada prática dessa. Quando uma criança desenha, e ela desenha lá a bolinha e diz, essa bolinha é meu pai, isso é o quê? É um signo. Porque aquela bolinha é uma coisa que representa outra coisa. Quando a criança desenha o cachorro dela, é uma coisa que representa outra coisa. É um signo. Então, eu estou ensinando para essa criança, aí sim eu estou fazendo um trabalho de educação infantil. Não é trabalhar com A, E, I, O, U, que não tem significante na cabeça da criança. Quando eu mando ela desenhar o bicho que ela mais gosta, aí eu estou trabalhando com representação simbólica. Porque a criança está aprendendo que um desenho representa uma ideia. Então, eu faço, na verdade, Rafa, esse caminho que a humanidade fez. Sabe? Quem me ensinou isso foi Vygotsky. A ontogênese e a filogênese, a relação entre a história da humanidade e a história do sujeito. Então, a criança ela reproduz esse caminho que o ser humano percorreu ao longo da história. Nós não começamos a escrever com letra. Nós não começamos a transformar, nós não criamos signos para ações. Não foi a nossa primeira ação. A nossa primeira ação foi criar signos para as coisas. Então, a gente queria dizer boi, desenhava o boi. Então, esse foi o caminho. Então, quando eu percorro esse caminho com a infância e vou ensinando para a criança, não é, mas faz de conta que é uma coisa que representa outra coisa, né? E a criança vai fazer isso na argila, ela vai fazer isso na massinha, ela vai fazer isso na pintura, ela vai fazer isso no desenho, ela vai fazer isso brincando. Né? Quando a gente trabalha com os emotions, mais fácil ainda. Né? O adulto ele tem muitos signos na vida dele. Né? Muitos. Né? Todos esses símbolos, todas essas placas que nós temos, pare, siga de trânsito, também trabalho com adulto. Quer ver um signo que adulto entende fácil? Dinheiro. Dinheiro é uma coisa que adulto entende fácil. E o que é dinheiro, gente? Dinheiro é um signo. Ele é um pedaço de papel ou uma moeda que representa um valor, que representa o valor de alguma coisa. Então, é uma coisa que representa outra. Né? Então, eu trabalho com adulto, né? Todas essas questões de signo mesmo, de leitura de imagens. Os adultos também usam o celular, então eles conhecem os emotions também, mensagens cifradas, né? Então, tudo isso. Agora, é claro que os adultos, eles já conhecem também muitas letras, né? Eles já conhecem muitas palavras. Adulto faz compra de mercado. Adulto conhece muito mais rótulo do que criança, né?
Então, adulto também, a gente trabalha bastante com esse trabalho eu trabalhava muito com adulto, Yasmin, encarte de mercado, encarte de loja americana, né? Por quê? Porque eu tenho a imagem e tenho a palavra. Então, eu vou trabalhando com esses signos, o signo imagem e o signo palavra, para eles irem decodificando e juntando essas ideias. São duas formas de representar a mesma coisa. Então, eu tenho lá a caixa de sabão em pó Omo. Ele vê a caixa, ele sabe que aquilo é sabão em pó. Ele vê a palavra Omo. O que eu tenho que fazer é pegar a palavra Omo agora e usar essa palavra para ele aprender a ler foneticamente Omo. E toda vez que ele lê Omo, ele vai lembrar que é o sabão em pó. Mas como é que eu decomponho isso para que ele use o O e o Mo em outras palavras? Esse é o pulo do gato em alfabetização. Então, eu começo das palavras que ele já faz essa relação significante-significado, e aí depois eu vou decompondo essas palavras e mostrando para eles que existe um significado, né, fonético. Aí eu decomponho essa palavra e aí a gente usa o mo. Poxa, mas o mo do homo é mesmo o início mo de outra palavra, de moela, por exemplo, né, do açougue. Fala, Rafaela. Professora, essa que você me falou, teve uma situação que aconteceu com a minha tia, que foi até uma situação engraçada, mas acho que tem muito a ver com isso. Por exemplo, ela comprou uma daquelas placas, sabe aquelas plaquinhas de madeira que vem escrito home em casa? Home, que é casa em inglês? Sim. Ela comprou uma placa daquela e ela colocou no banheiro masculino, porque ela entendeu que era homem. Que era home? É homem! Oxi! E aí ela colocou no banheiro masculino. E aí, assim, todo mundo chegava e estranhava porque aquele negócio estava ali. Mas porque eu não sei se isso é uma questão de signo, da criação de um signo que ela criou, não sei, ou se é alguma coisa da. Se foi por conta da leitura dela. Mas é óbvio, gente, porque na verdade é isso, home, né? Ela lembra que H, né? É isso, na língua portuguesa, a palavra homem começa com H. Ela leu homem. Ela não leu home, ela leu homem, né? E vamos lá, a palavra homem é homem. Se você for ler, é homem, dá para ler direitinho em português, né? Então ela leu foneticamente com base na língua falada dela, certo? Com base em como ela fala. E aí ela lê, porque veja, ela não entendeu que ela não tem referencial da língua inglesa. Ela tem o referencial da língua dela. Então faz todo. Adorei essa. Essa eu vou levar para a vida, Rafa. Essa eu vou levar para a vida, hein? Muito exatamente. Não é um cognato, não chega a ser um cognato, porque a palavra homem, né, na língua. Mas é isso, é por causa de uma letra, né? E aí entra a questão fonética, né, Eduarda? Porque a gente falando em várias regiões do Brasil, vai falar homem, né? Homem. A gente fala em várias regiões do Brasil, fala homem, não fala homem, fala homem, né? Esse M final a gente pega e joga fora. Foneticamente, né? A gente fala homem mesmo. Ali ainda acaba com I, homem, né? Em várias regiões do Brasil. Então, é fantástico, porque mostra exatamente isso. A leitura, né? A minha capacidade de decodificar uma palavra tem a ver com os contextos dessa palavra. Então, se eu não tenho o contexto, a referência da língua inglesa, é óbvio que eu vou ler homem. Tá certo. Oxi! Tá certa ela. Exatamente. Mas então, Júlia, mas é uma interpretação que tem uma lógica, né? É uma interpretação possível, né? E que e se a gente pensar na nossa língua, a gente entende por que a pessoa interpretou assim, dessa maneira, né? Então, e o trabalho
Vocês me veem, me ouvem? Ah, tá. Eu acho que Agora caiu a minha internet aqui de casa. Eu passei para os dados móveis aí e aí eu consegui entrar. Deixa eu ver aqui. Eita, mas é tanta da mensagem. Eu queria voltar. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá. Ai, ai, ai. Deixa eu ler sua pergunta, porque aqui no celular é o inferno, que eu tenho que ficar indo e vindo. Se o adulto já tem uma grafia manuscrita, continua nessa ou pode mostrar... Gente, se o adulto já tem a letra, se ele já tem um tipo de letra, você deixa ele escrever do jeito que ele quiser. Na verdade, gente, na alfabetização, a questão não é nem priorizar uma letra ou ter... É você respeitar. O que a BNCC vai dizer é que a gente tem que ensinar todas as letras, tá? Todas as letras cursiva, script, enfim. Por quê? O sujeito ele vai escrever usando, quer dizer, a letra que ele quiser, como vocês escrevem com a letra que vocês querem, né? Na universidade, vocês, cada uma aqui escreve de um jeito, vocês não têm uma letra só. Então, assim, agora, a letra que você vai ter que reconhecer, você precisa reconhecer todo tipo de letra. Você tem que saber quando um A é A, maiúsculo, minúsculo. Então, você tem que saber diferir uma letra maiúscula de uma letra minúscula. Minha internet aqui de casa que caiu não volta nem por um caceta. Foi a minha internet de casa que caiu. Então, agora a gente vai ficar só aqui, tá? Também falta pouquinho, né? Eu marquei até 8h30. Então, assim, porque na internet a gente cansa mais, né, gente? Na sala de aula eu ainda consigo ir mais adiante, mas na internet não dá, não. Então, assim, a letra, o tipo de letra, o que é importante? É importante que os nossos alunos conheçam e reconheçam todo tipo de letra, todo. E sabe o que é bom trabalhar com encarte, com rótulo? Que vai ter todo tipo de letra nesses materiais. O mundo escrito, ele é escrito em tudo quanto é tipo de letra, né? Então, é só trabalhar com esse tipo de material em sala de aula, os seus alunos vão aprendendo a reconhecer esse signo, né? Escrito de várias formas, tá? Agora, a forma como ele vai escrever, aquele ficar mais confortável, aquele se sentir mais à vontade, aquele preferir. Lembrando que, para a criança que não tem... se a criança fez uma educação infantil bacana, ela vai ter desenvolvido bastante essa mãozinha. Se ela pintou, se ela escreveu, se ela recortou, se ela fez um monte de coisa, argila, essa mão desenvolveu, pois aí depois quer que a criança fique fazendo caligrafia.
Isso é uma violência com a criança. É uma violência com a criança. Então, assim, existem formas naturais que a própria natureza já inventou há 200 mil anos atrás para a gente desenvolver coordenação motora, gente, motora fina, tá? Há milhares de anos. Deixa a criança brincar, deixa a criança catar conchinha, pegar pedrinha, botar coisa, enche garrafinha, enche coisa de areia, tira coisa de areia, mexe faz massinha, faz bolinho. Ela está trabalhando isso aqui. Aí, quando ela precisar pegar num lápis, né? Quando ela precisar... Isso aqui não vai doer horrores, porque quando a gente aprende alguma coisa nova, a gente dói horrores. Minha mão, quando eu estava aprendendo violão, doía horrores. Porque, claro, você começa a mexer em músculos que você nunca usou. Então, vai doer. Tem toda uma movimentação que você nunca fez. Então, vai doer. O adulto, mesmo o aluno adulto, muitas vezes, para ele, é uma dificuldade. Eu tinha homens que tinham as mãos, assim... Como é que eu vou dizer? Calejadas demais, embrutecidas demais. Então, para eles segurarem num lápis, a ponta quebrava, botava muita força, né? Então, eu gostava muito de trabalhar com recorte e colagem de letra, com letras móveis, porque, primeiro, o importante mesmo é que a pessoa aprenda a ler e escrever. Depois a gente vai... Quando a pessoa já sabe escrever, por exemplo, ela já é capaz de formar palavras com letras móveis, ela consegue formar uma frase completa com letras móveis. É muito mais fácil quando ela já consegue escrever e ler aquilo, passar aquilo para o papel, do que começar pelo papel. Mas a gente quer começar pelo papel. Eu não sei por que a gente começa pelo papel. Não é o caminho mais fácil. É muito mais fácil eu escrever aquilo que eu já sei, aquilo que já tem sentido para mim, do que começar escrevendo, né? Começar pela dor, começar pela parte mais difícil da escrita, que é a parte motora, né? Vamos garantir primeiro a leitura e a escrita, depois a gente passa para a parte motora, né? É claro que o adulto tem essa ansiedade, tá, gente? Mas, assim, convida ele a ler e a escrever e depois registrar. Primeiro lê, primeiro escreve, depois registra. Porque ele vai registrar alguma coisa que faça sentido para ele no caderno. Tá? E a gente para de formar gente copista, né? Esse exército de gente copista, que copia quadros inteiros com a letra mais linda do mundo e não faz a menor ideia do que está lendo nem do que está escrevendo. Isso me preocupa, né? A gente começa pela forma e não pelo conteúdo. No final, o que a gente tem? A forma e nada do conteúdo. Conteúdo de escrita é aprender a codificar e decodificar a língua. É aprender a escrever e saber o que está escrevendo. Ler e saber entender o que está lendo. Isso é alfabetização. O resto é enganação. Nós estamos abatidos aqui, hein? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 23 na turma de 40, hein? Uhum, muito bom. Vou dar prova da aula virtual. Certo, meu povo? A outra já está se chorando de rir aqui. Pode dar, brincadeira. Vou dar uma... Semana que vem eu vou falar assim, gente, próxima aula é prova da aula virtual, mas eu só vou liberar a gravação depois. Não. As escolas têm aqueles destaques do livro, só quem tira é a professora e as estagiárias. Pois é, Edicleia. Na verdade, a gente quer fazer aquilo que a criança precisa fazer, porque quem precisa ter coordenação motora é a criança. E vou dizer mais, melhor a criança fazer do que as estagiárias, porque tem a galera aqui da graduação da pedagogia, que a última vez que eu dei a tesoura na mão, misericórdia, mãe do Senhor, saiu tudo torto. O povo não consegue cortar na linha reta. Que não fez educação infantil, a professora fazia por ela, deu nisso. Deixa as crianças desenvolver coordenação motora. Né? Professora, aproveitando o assunto, você já falou como vai ser a avaliação? Não falei. Eu acho que eu ainda estou matutando isso. Estou aceitando sugestões, Maria Eduarda. Estou matutando isso. Como é que vai ser a avaliação desses nossos encontros, dessa nossa conversa?
estou matutando isso ainda, porque eu acho que eu prefiro o trabalho escrito final. Eu também prefiro o trabalho escrito final. Não sei se final, mas trabalho escrito, né? Eu acho que a gente pode ir pensando alguns trabalhos, e eu falei brincando, mas eu acho que vale fazer algumas resenhas sobre essas nossas conversas, para a gente vendo o que está ficando, o que não está ficando, né? O que já está claro. Eu não gosto muito do final, porque se tiver alguma coisa que não ficou, também já era, vai para frente com aquela dúvida, né? Então, a gente pode ver na próxima aula como é que a gente vai fazendo isso ao longo do curso. Eu prefiro textos menores que a gente consiga dar conta de ler e retornar do que textos imensos que, no final, ninguém sabe se está bom, se está certo, se está errado. Isso eu acho que não tem funcionado muito. Tá bom? Só não bota seminário, por favor. Olha a antissocial falando. Olha, coleguinha, tem que fazer as coisas com as coleguinhas, viu? Tá? Professor trabalha junto. Não vai ser trabalho de seminário, não. Vai ser individual, tá? Eu quero uma conversa individual, tá bom? Eu acho que é legal produção de materiais didáticos. Isso eu acho bacana, Felipe. Isso eu acho bacana. Eu acho que a gente pode fazer... a gente vai ter uma atividade de contação de história, e aí eu acho que a gente pode pensar na sala de aula, construção de planejamento docente sobre isso, para a gente exercitar isso, pensar como é que a gente faz um plano de alfabetização. Essa sugestão eu acho uma boa sugestão, Felipe. Precisamos. Muita dúvida do como fazer, né, minha gente? Muita dúvida. Vamos fazer uma aula como fazer. Sexta-feira que vem a gente bota a mão na massa, então. A gente já tem alguns elementos, né? Então, sexta-feira que vem a gente começa, sim, o trabalho com literatura, porque tem na sala aquele monte de livro. A gente vai escolher um livrinho, então, e vamos pensar um projeto de alfabetização a partir do livrinho. Já tem a primeira avaliação. Aula que vem, não percam. Então, já está combinado. Tá certo? É isso aí. Aqui a gente já pega a ideia e já vamos trabalhar, e é isso aí. Tá bom? Vai ser a nossa primeira avaliação, já fica. Depois eu boto lá no grupo para o resto ficar assim, que já, meu Deus, ou ai, tá bom? Boa noite, muito obrigada e até semana que vem. Presencial semana que vem, tá? Se Deus quiser. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, boa noite, professora. Boa noite. Ai, meu Deus.